Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para qualquer tipo de pesquisa científica, que são os tipos de estudo em metodologia científica. Para a gente entender as diferenças entre eles, é necessário conhecer os conceitos, porque isso é essencial para planejar pesquisas confiáveis e interpretar resultados de forma adequada. A metodologia científica é um conjunto de métodos e técnicas que são usados para formular e responder perguntas de pesquisa com rigor e objetividade. Ela ajuda a estruturar o processo de investigação e garantir que os resultados também sejam verificáveis e confiáveis, ou seja, outras pessoas possam também verificar a confiabilidade daqueles testes. E é fundamental também para desenvolver conhecimento sólido e promover descobertas aplicáveis na prática. Nós vamos ver que temos basicamente dois tipos de estudo, que são os estudos observacionais e estudos experimentais. Nos estudos observacionais, o pesquisador ele não vai interferir nas variáveis, ele apenas vai observar e coletar os dados sobre o que acontece naturalmente. Então, vamos dar dois exemplos. No primeiro exemplo, a gente poderia observar a frequência de pessoas praticando exercícios físicos em parques de uma determinada cidade. Em um outro exemplo, a gente poderia analisar a dieta de estudantes universitários sem diretamente interferir nessa rotina alimentar deles. Ou seja, nesses exemplos, não há nenhum tipo de interferência nas variáveis. O pesquisador ele está apenas observando ou analisando o fenômeno que está ocorrendo. Nós temos diferentes tipos de estudos observacionais, mas antes da gente falar sobre esses diferentes tipos, nós vamos falar sobre os estudos experimentais, que diferente dos estudos observacionais, os estudos experimentais eles realmente envolvem a manipulação de variáveis. O pesquisador ele vai aplicar uma intervenção, vai observar os efeitos e isso permite avaliar relações de causa e efeito com maior precisão. Vamos falar um pouquinho sobre os principais tipos de estudos observacionais. Nós temos aqui o estudo descritivo, que o estudo descritivo tem como foco descrever características ou prevalências. Por exemplo, fazer um levantamento de quantos alunos de uma universidade têm hábitos de estudos noturnos. Ou, em outro exemplo, descrever a distribuição de quais tipos sanguíneos de uma população, quantas pessoas dentro de uma população tem cada tipo sanguíneo. Nós temos também um estudo de coorte que pretende, né, ou tem como objetivo acompanhar um grupo ao longo do tempo para observar um desfecho específico que o pesquisador definiu. Vamos dar dois exemplos. No primeiro exemplo, a gente poderia acompanhar um grupo de fumantes e um grupo de não fumantes por 10 anos. Nós vamos fazer uma pesquisa durante um espaço de tempo maior, durante 10 anos. E dentro desses grupos, observar a incidência de doenças respiratórias. Em outro exemplo, a gente poderia acompanhar pessoas que praticam, né, atividade física regularmente para analisar durante aquele tempo se existe risco de diabetes nessas pessoas que praticam atividade física. O próximo tipo de estudo é o estudo de caso controle, que tem como foco apresentar a condição ou os casos, comparar, né, a essa condição, esses casos, com quem não apresenta. Por exemplo, nós vamos investigar fatores que já aconteceram, ou investigar o passado dos participantes. Como se a gente fosse fazer uma comparação entre o histórico alimentar de pessoas com câncer de colo e pessoas sem o câncer. Vamos observar se esse histórico alimentar, né, que é o histórico prévio, é o passado, se existe algum tipo de diferença nesses históricos alimentares. E também poderíamos, em outro exemplo, avaliar se a exposição à poluição em pacientes com asma tem diferença para a exposição à poluição em indivíduos saudáveis. Então, sempre vamos ter um grupo que apresenta um problema e outro grupo que não apresenta, que seria considerado o controle. Agora nós vamos falar sobre os estudos transversais,
que tem como foco analisar os dados em um único momento de tempo. Então, se no estudo de caso controle a gente analisa o passado e de estudo de coorte, a gente analisa o grupo ao longo de um tempo, no estudo transversal a gente vai analisar os dados em um único recorte de tempo. Por exemplo, vamos medir a prevalência de hipertensão em uma população no ano de 2025. Então, é um recorte no tempo. Nós vamos observar exatamente como se fosse um retrato único daquele momento ali que foi escolhido para fazer a pesquisa. Em outro exemplo, a gente poderia avaliar os hábitos de sono de estudantes em uma semana específica do semestre. Ou seja, naquela semana ali, avaliaria todos os hábitos de sono dos estudantes, mas não interessaria o recorte anterior e nem o posterior. Nesses estudos observacionais, a gente consegue identificar associações. Lembre-se, nos estudos observacionais, a gente identifica associações, mas não conseguimos estabelecer as relações de causa e efeito com o mesmo rigor que nos estudos experimentais. A gente não consegue, identificar, mas por que que há uma maior prevalência, por exemplo, de hipertensão na população no ano de 2025, quando comparado no ano de 2023? É mais difícil fazer esse tipo de comparativo. Agora nós vamos fazer um estudo sobre essa classe de tipos de pesquisa, que são as pesquisas experimentais. Então, diferente dos estudos observacionais, os estudos experimentais eles envolvem sim a manipulação de variáveis. O pesquisador ele vai aplicar uma intervenção e vai observar os efeitos dessa intervenção. E, a partir disso, vai avaliar relações de causa e efeito com maior precisão. O que que aquela intervenção causa, qual é o efeito que ela gera. O primeiro tipo de estudo experimental que a gente vai estudar é o ensaio clínico randomizado. Ele tem como foco dividir participantes aleatoriamente em grupos e um grupo vai estar recebendo um tipo de intervenção e um ou mais grupos vai estar recebendo placebo ou algum tipo de tratamento alternativo. O objetivo disso é isolar os efeitos da intervenção. Eles querem entender se aquela intervenção de fato gerou algum tipo de efeito, comparando com outros grupos que não receberam essa mesma intervenção. Como, por exemplo, se eu quisesse testar um novo medicamento para hipertensão, eu poderia separar dois grupos, um recebe esse novo medicamento, o outro recebe um placebo. E depois de um tempo, eu vou analisar para ver se houve algum tipo de resultado no aquele grupo que tomou o novo medicamento. Um outro exemplo. Se eu quero avaliar a eficácia de um programa de exercícios para reduzir a dor lombar, eu posso comparar esse grupo que recebeu esse programa de exercício com outro grupo que não faz nenhum tipo de exercício. Então, depois de um tempo, eu analiso e percebo se de fato aquele programa de exercício reduziu a dor lombar comparado com o grupo que não fez exercício nenhum. O estudo de campo, ele tem como foco fazer uma intervenção em um ambiente natural, sem o rigor completo dos ensaios clínicos. Esses estudos são muito úteis quando queremos ver como uma intervenção funciona no mundo real, onde nem não é possível controlar todas as variáveis. E aí vamos dar alguns exemplos sobre o que seria um estudo de campo. Quando a gente quer implementar um programa de atividade física em uma escola e observar a adesão e os resultados. Então, várias coisas podem acontecer nesse programa de atividade física que vai ser feito em uma escola, uma comunidade, e ali vão ser observados o que vai acontecer, quais que são os efeitos. Um outro exemplo, a gente poderia avaliar o impacto de uma campanha de, por exemplo, de conscientização sobre alimentação saudável em uma comunidade. Então, chego em uma comunidade, faço uma campanha de conscientização e depois de um tempo eu avalio qual que é o impacto daquela conscientização. Então, não tem como controlar todas as variáveis sendo um ambiente tão amplo, né, um ambiente natural. Por isso é considerado um estudo de campo. O estudo quase experimental, ele tem o foco de colocar, né, aplicar uma intervenção sem randomização dos grupos. Eles são muito úteis quando a randomização não é viável ou também não é ética,
Mas é importante lembrar que sem randomização pode haver vieses, ou seja, pode haver alguma interpretação equivocada dos dados, o que limita a precisão na identificação da causa e defeito. Vamos dar dois exemplos aqui também de estilos, né, de estudos quase experimentais. Se eu quero aplicar um programa de reabilitação em um grupo de pacientes e não divido esse grupo aleatoriamente, né, seleciono grupo especificamente para fazer um programa de reabilitação e outro para não fazer o programa de reabilitação sem ser de forma randomizada ou aleatória, esse estudo se classifica como um quase experimental. Ou se eu quero, por exemplo, introduzir um treinamento de mindfulness em uma equipe de trabalho específica e medir o estresse, mas também não randomizei ou não aleatorizei os indivíduos de pesquisa. Então, esse estudo também é quase experimental. Sobre pesquisas de laboratório, são pesquisas com o foco de fazer o controle máximo das variáveis em ambiente laboratorial. Então, eles são realizados em um ambiente controlado e o pesquisador consegue controlar variáveis que vão atender aos objetivos de pesquisa. Pode ser feito, né, podem ser feitos testes de substâncias, condições, procedimentos específicos e observar os efeitos em organismos, células, tecidos, pode ser feito também em animais, né? Enfim, um exemplo seria testar o efeito de um fármaco em células ou em tecidos em cultura, ou seja, está sendo feito fora do corpo humano, ele está sendo feito em uma cultura. Ou avaliar a reação de materiais biológicos em diferentes condições de temperatura ou pH. Ou seja, também novamente não está sendo feita uma pesquisa em um ser humano, está sendo feito em uma cultura de materiais biológicos. Agora, nós vamos fazer uma comparação, né, final entre os estudos observacionais e experimentais, e as principais diferenças é sobre o controle de variáveis e a causalidade. Então, os estudos experimentais, eles têm maior controle sobre as variáveis, enquanto os observacionais, o pesquisador só observa, o próprio nome já está dizendo. E quanto à causalidade, os estudos experimentais, eles permitem identificar relações de causa e efeito com mais segurança, e os estudos observacionais identificam associações, mas não estabelecem, causalidade com o mesmo rigor. E agora que você já entende quais os principais, né, e diferentes tipos de estudo, fica muito mais fácil para entender e planejar uma pesquisa ou até mesmo interpretar artigos científicos com clareza. E um lembrete, né, o tipo de estudo escolhido, ele sempre vai depender da pergunta que queremos responder. Ou seja, qual é a pergunta da pesquisa? É essa pergunta que vai nortear qual tipo de estudo deve ser escolhido em cada situação. E também sempre pensar nas condições éticas e práticas de estudo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal para não perder as próximas aulas de bioestatística. Nos comentários me conta qual tipo de estudo você acha mais interessante ou gostaria de aplicar. Até a próxima!